Imagine que por toda a sua vida, você acreditou em um Deus perfeito, onipotente, onisciente e sumamente justo. Uma entidade que personifica o amor, a sabedoria e a moralidade em seu estado absoluto. Agora, imagine descobrir que os textos sagrados, a própria fundação dessa crença, estão repletos de contradições, ordens de uma crueldade espantosa e emoções puramente humanas como raiva, ciúme, arrependimento e favoritismo. E se eu lhe dissesse que um dos maiores e mais corajosos filósofos da história, Baruch Spinoza, já havia chegado a essa conclusão devastadora há quase 4 séculos, utilizando como únicas ferramentas a razão e a lógica filosófica? Neste texto, vamos mergulhar na mente revolucionária de Spinoza para explorar como sua análise implacável destrói os alicerces da imagem tradicional e antropomórfica de Deus. Faremos isso através da análise aprofundada de 3 versículos bíblicos que, em vez de provarem a divindade transcendente, a revelam como uma criação profundamente humana, moldada por nossos medos, paixões e limitações. Prepare-se, pois o que você está prestes a ler pode abalar e, em seguida, reconstruir de forma radical a sua maneira de enxergar a fé, a religião e a sua própria conexão com o transcendente. Se você já sentiu o incômodo da dúvida ao se deparar com os dogmas que lhe ensinaram em nome de Deus, este é o momento de abrir os olhos para uma nova perspectiva. Antes de prosseguirmos, reflita sobre esta questão fundamental. Você acredita que uma figura divina, por definição perfeita e infinita, deveria ter emoções humanas como raiva, ciúme ou arrependimento? A sua resposta a essa pergunta é o ponto de partida para o debate urgente que precisamos ter sobre a natureza daquilo que veneramos. O filósofo herege e sua visão revolucionária, Baruch Spinoza, 1632-1677, foi uma figura tão radical para seu tempo que, aos 23 anos, foi expulso, através do Sheren, uma excomunhão, da comunidade judaica de Amsterdã por suas abomináveis heresias. Ele não era um ateu, pelo contrário. A questão de Deus era o problema central de toda a sua filosofia. Já, no entanto, o Deus de Spinoza era tão profundo, vasto e revolucionário que soava como blasfêmia para os religiosos de sua época, e ainda soa para muitos hoje. Para Spinoza, Deus não era uma entidade pessoal, um rei barbudo sentado em um trono celestial, distribuindo ordens, julgando a humanidade e intervindo no mundo de forma arbitrária. Em sua obra-prima, Ética, ele apresenta a famosa fórmula: Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. Com isso, ele não queria dizer que Deus é simplesmente as árvores e os rios, mas sim que Deus é a totalidade do que existe, a substância única, infinita e eterna do universo e as leis imutáveis que o regem. Deus não criou o universo como um artesão cria um objeto. Deus é o universo em sua totalidade, uma realidade única da qual tudo o mais são apenas modos ou manifestações. Armado com essa visão de um Deus que é sinônimo da ordem racional e imutável da natureza, Spinoza ousou fazer algo impensável: olhar para a Bíblia com olhos críticos, como se fosse qualquer outro texto antigo, sujeito a análises, erros de tradução, contradições e, acima de tudo, ao contexto histórico e às limitações de seus autores humanos. Ele é considerado o pai da crítica bíblica moderna precisamente por ter sido o primeiro a aplicar um método de interpretação histórico-crítico às Escrituras. Primeiro golpe: o Deus que se arrepende. Gênesis 6:6. O primeiro versículo que, sob a lente de Spinoza, abala a imagem tradicional de Deus está em Gênesis 6:6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. À primeira vista, a passagem pode parecer uma expressão da decepção divina com a maldade humana. Mas, para um filósofo racionalista, ela é uma contradição gritante. Um Deus que se arrepende, que sente dor no coração. Isso implica uma série de problemas lógicos devastadores. O arrependimento é uma reação a um resultado imprevisto ou indesejado. Se Deus se arrepende, isso significa que ele não previu as consequências de seus próprios atos.
E que tipo de divindade onisciente comete erros de cálculo? É aqui que Spinoza desfere seu primeiro golpe. Se Deus é perfeito, ele não pode mudar. A mudança implica passar de um estado menos perfeito para um mais perfeito, ou vice-versa, algo impossível para um ser de perfeição absoluta. Se Deus é onisciente, ele conhece o fim desde o princípio, tornando o arrependimento uma impossibilidade lógica. A passagem revela não um ser transcendente, mas um Deus com psicologia humana, que age por impulso, fica frustrado e lamenta suas decisões. É um Deus criado à nossa imagem e semelhança, não o contrário. Segundo golpe, o Deus ciumento, Êxodo 25. O segundo exemplo revela outra paixão humana atribuída à divindade, minando ainda mais sua perfeição. Nos 10 mandamentos em Êxodo 25, a entidade divina declara: não te encurvarás a elas, imagens de escultura, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, ou ciumento. O ciúme, ou zelo, é uma emoção complexa, mas fundamentalmente humana. Ela surge do medo da perda, da insegurança, da posse e do desejo de exclusividade. Um marido sente ciúmes por temer perder o afeto de sua esposa para outro. Sentimos ciúmes de nossas posses e de nosso status. Mas como um ser absolutamente infinito, que é a totalidade de tudo o que existe, poderia sentir ciúmes. Do que ele teria ciúmes? De quem? Se Deus é tudo, não há outro para competir por adoração. Para Spinoza, atribuir ciúme a Deus é um dos maiores exemplos de antropomorfismo. É projetar uma das nossas emoções mais mesquinhas e limitantes na fonte de toda a existência. Um Deus ciumento não é um ser infinito, mas um déspota que exige lealdade exclusiva, não por uma necessidade inerente à sua natureza, mas por uma vaidade análoga à de um rei humano. Essa imagem serve a um propósito teológico e político de controle, mas do ponto de vista filosófico, é uma absurdidade. Um ser perfeito e completo não tem necessidades, não teme perdas e, portanto, não pode sentir ciúmes. Terceiro golpe. O Deus genocida. 1 Samuel 15, 2, 3. Se os versículos anteriores atacam a perfeição e a racionalidade de Deus, o terceiro golpe de Spinoza visa sua suposta bondade e justiça infinita. Em 1 Samuel 15, 2, 3, o profeta Samuel transmite uma ordem divina direta ao rei Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Não há ambiguidade nesta passagem. É uma ordem para cometer genocídio total, para aniquilar um povo inteiro, incluindo civis, mulheres, crianças e até bebês de colo. Mas esta ordem brutal levanta uma questão moral incontornável. Como pode um Deus de amor, justiça e misericórdia infinita ordenar um ato de crueldade tão absoluto e indiscriminado? A análise de Spinoza nos força a confrontar essa contradição. A religião tradicional tenta justificar tais passagens como um mistério da vontade divina ou como uma punição justa por pecados passados. Mas, para a razão, a ordem é moralmente monstruosa. 10. Ela não revela um legislador cósmico justo, mas um Deus tribal e vingativo, que opera com a mesma lógica brutal de conquista e aniquilação que caracterizava muitas nações da Idade do Bronze. Para Spinoza, textos como este são a prova definitiva de que a Bíblia não é um manual de ética divina e universal, mas sim um registro histórico e político do antigo povo hebreu. As leis e as histórias nela contidas refletem a mentalidade, a cultura e a moralidade da época em que foram escritas, não verdades eternas e imutáveis de um ser perfeito. O legado de Spinoza. Uma nova forma de fé. Ao expor o Deus que se arrepende, o Deus ciumento e o Deus que ordena massacres, Spinoza não buscava destruir a espiritualidade, mas libertá-la da superstição e do medo. Ele argumentava que a verdadeira religião não consiste em obedecer a mandamentos de um rei celestial, mas em compreender a natureza, ou seja, Deus,
e nosso lugar nela. O verdadeiro caminho para a salvação e a felicidade não está na obediência cega, mas no conhecimento e no amor intelectual a Deus, um amor que nasce da compreensão da magnífica e necessária ordem do universo. A filosofia de Spinoza nos convida a abandonar a imagem de um Deus pequeno demais, um ser criado à nossa imagem imperfeita, com nossas paixões, nossa ira e nossa crueldade. Ele nos desafia a encontrar o divino não em textos contraditórios ou em milagres que quebram as leis da natureza, mas na própria estrutura racional e imutável da realidade. O que Spinoza descobriu há séculos é que, ao humanizarmos Deus, nós o diminuímos. Ao submetermos os textos sagrados à luz fria e imparcial da razão, não perdemos o transcendente. Pelo contrário, abrimos a porta para uma compreensão muito mais vasta, profunda e intelectualmente honesta do que significa a palavra Deus. A questão final que ele nos deixa não é Deus existe, mas sim qual Deus? O déspota celestial projetado por nossos ancestrais ou a infinita, eterna e indiferente majestade da natureza e suas leis? A escolha, como sempre, é um ato de coragem e razão. A desconstrução do soberano divino. Como a Bíblia se torna o espelho da humanidade, para Baruch Spinoza, versículos como os que descrevem o arrependimento e o ciúme de Deus não são meras anomalias teológicas a serem contornadas com interpretações alegóricas. São, na verdade, a chave para desvendar a verdadeira natureza da religião organizada. Eles deixam dolorosamente claro que o Deus da Bíblia, em sua forma mais popular e venerada, é uma construção social. Esta não é uma divindade que existe em uma realidade transcendente e objetiva, mas sim uma projeção monumental das paixões, medos e, acima de tudo, das ambições políticas humanas. Os autores sagrados, que Spinoza analisou como homens de seu tempo e não como meros receptáculos passivos da palavra divina, estavam imersos em um mundo de incertezas, guerras tribais e a necessidade premente de coesão social. Para eles, a criação de uma figura de autoridade suprema e indiscutível era uma ferramenta sociopolítica de poder inestimável. Eles projetaram suas próprias emoções e as de seus líderes, raiva contra os inimigos, favoritismo para com o seu povo, arrependimento após decisões desastrosas, nesse Deus. Precisavam justificar guerras santas, impor leis morais rígidas e legitimar castigos severos. A maneira mais eficaz de fazer isso era atribuir essas ações e decretos a uma entidade que podia se enfurecer, amar de forma seletiva, punir com fúria e, crucialmente, mudar de ideia para se adaptar às necessidades narrativas e políticas do momento. Sob essa ótica, a religião revelada deixa de ser um caminho para a verdade e se transforma em uma sofisticada ferramenta de controle. Ela estabelece uma ordem social baseada não na razão ou no bem-estar mútuo, mas no medo de um soberano celestial imprevisível e muitas vezes colérico. A obediência não é uma escolha ética, mas uma necessidade para evitar a punição divina. E é neste ponto que o pensamento de Spinoza se torna ainda mais incômodo e libertador. Se esse Deus antropomórfico é apenas uma projeção humana, então todas as ordens que supostamente emanam dele perdem sua legitimidade transcendental. Os mandamentos que exigem obediência cega, submissão inquestionável à autoridade sacerdotal e a exclusão, ou até mesmo a aniquilação dos diferentes, não são mais decretos divinos, mas sim invenções humanas para propósitos humanos. Spinoza não queria destruir a espiritualidade. Pelo contrário, seu projeto filosófico visava libertá-la das correntes pesadas do dogma e da superstição. O seu Deus, a natureza, Deus sive natura, não ordena genocídios, não sente ciúmes e não distribui castigos arbitrários. O Deus de Spinoza é a própria realidade, a estrutura lógica e imutável do universo, acessível não pela fé cega, mas pelo pensamento crítico, pela investigação científica e pela profunda introspecção filosófica. O versículo do arrependimento divino, portanto, faz mais do que apenas questionar a onisciência de Deus. Ele dinamita a própria fundação da autoridade religiosa e abre a porta
para uma espiritualidade radicalmente diferente, uma que não depende de templos, intermediários ou livros sagrados considerados intocáveis. É uma espiritualidade que nasce da compreensão da ordem necessária do cosmos e não do medo de um tirano celestial. E isso, na análise de Spinoza, é apenas o começo da desconstrução. O segundo versículo que Spinoza apontaria como prova irrefutável de que o Deus bíblico é uma construção humana, moldada por uma psicologia falível, está em Êxodo 32:14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Para compreender a magnitude dessa passagem, é preciso lembrar seu contexto dramático. Moisés está no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Enquanto isso, no acampamento, o povo, impaciente e temeroso, constrói um bezerro de ouro e passa a adorá-lo. A reação da divindade é de fúria absoluta. Deus declara a Moisés sua intenção de exterminar completamente os israelitas e começar uma nova nação a partir do próprio Moisés. É uma sentença de aniquilação total. No entanto, Moisés intercede, argumentando com Deus, lembrando-o de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e até mesmo questionando como essa atitude seria vista pelos egípcios. E então o versículo 14 nos informa que o argumento de um mortal foi suficiente para que o ser onipotente e onisciente mudasse de ideia. Do ponto de vista filosófico de Spinoza, esta narrativa é um desastre teológico. Um Deus perfeito deveria ser imutável, pois a mudança implica uma passagem de um estado a outro, sugerindo que o estado anterior era imperfeito ou baseado em conhecimento incompleto. Sua vontade, por definição, deveria ser perfeita, eterna e infalível. Como pode uma vontade perfeita ser dissuadida por um argumento? Aqui, novamente, vemos uma divindade que age não como a causa primeira e impessoal de tudo, mas como um pai temperamental ou um rei autoritário. Ele se enfurece, ameaça com o castigo mais extremo e, depois de ser persuadido por um subordinado mais calmo e racional, se acalma e volta atrás em sua decisão. Essa cena revela um Deus que não sabe o que vai acontecer, que reage emocionalmente aos eventos e cuja determinação pode ser negociada. Para Spinoza, isso não é o retrato de um ser transcendente, mas sim a dramatização de um conflito humano. A história serve a um propósito narrativo claro: elevar a figura de Moisés como o grande intercessor, o único capaz de controlar a ira divina, reforçando assim sua autoridade como líder. Contudo, para alcançar esse objetivo político e literário, os autores sacrificaram a consistência filosófica de sua própria divindade, expondo-a como um personagem em sua saga nacional, e não como o fundamento imutável da realidade. O espelho do medo, desmascarando a função política do Deus bíblico. Baruch Spinoza foi absolutamente implacável em sua dissecação de relatos como os do arrependimento e da ira divina. Para ele, a decisão de retratar Deus com emoções humanas não foi um erro de teologia, mas uma brilhante e deliberada estratégia de engenharia social. Os autores bíblicos, em sua visão, eram pragmáticos. Eles precisavam de uma divindade que pudesse ser compreendida e, mais importante, temida pelas massas. Ao apresentar Deus como um ser suscetível à raiva, ao ciúme e à mudança de humor, eles o tornaram psicologicamente próximo dos fiéis, transformando-o em uma figura paternal e real, cujas reações podiam ser previstas e até manipuladas através de súplicas e rituais. O objetivo final dessa humanização, no entanto, não era o conforto espiritual, mas a geração de obediência incondicional. A lógica é simples e terrivelmente eficaz. Se você acredita em um Deus que pode se enfurecer pessoalmente com você, punir sua família com doenças, arruinar suas colheitas ou causar tragédias devastadoras por causa de seus atos, você se submeterá sem hesitar. Cada lei, cada costume e cada ordem emitida pela autoridade sacerdotal é revestida com o peso de uma ameaça cósmica. Essa obediência, no entanto, não nasce da compreensão da virtude ou da razão, mas brota da fonte mais primitiva e poderosa de controle: o medo. Spinoza
não se limita a denunciar essa estratégia. Ele a desmascara como a fundação do poder religioso institucional. Em sua análise, as religiões organizadas, com suas hierarquias e dogmas, não buscam a verdade sobre a natureza da realidade, mas sim o controle sobre a sociedade. E esse controle é exercido de forma mais eficiente ao se criar e manter uma imagem de Deus que precisa ser constantemente agradado, temido e servido. Nesse jogo de poder, a Bíblia deixa de ser um texto de exploração espiritual e se transforma em um manual político, uma constituição para uma teocracia. A mensagem fundamental deixa de ser um convite à sabedoria, compreenda a Deus, para se tornar um comando autoritário, obedeça sem questionar. Além disso, Spinoza alerta para uma consequência ainda mais sombria e perigosa. Quando projetamos nossas emoções mais falhas e voláteis no divino, não apenas criamos um Deus imperfeito, mas também nos damos uma permissão celestial para justificar nossos piores atos. A lógica se torna uma arma de legitimação da brutalidade. Se Deus pode odiar seus inimigos, nós também podemos. Se Deus ordena a destruição de povos inteiros, com que autoridade moral podemos condenar a guerra e o genocídio? Se Deus castiga os infiéis com fogo e fúria, nós nos sentimos justificados a fazer o mesmo. Quantas guerras, perseguições, inquisições e crimes contra a humanidade foram cometidos em nome de um Deus moldado à imagem de nossas próprias paixões violentas? A alternativa que Spinoza oferece é uma das mais radicais e libertadoras de toda a história da filosofia. Ele propõe que você não precisa temer a Deus para viver em harmonia com o universo. Você precisa, em vez disso, entendê-lo. E esse entendimento não vem de textos sagrados repletos de contradições, mas da observação atenta da natureza, do estudo das leis imutáveis que regem o mundo e do uso rigoroso da razão que estrutura a própria realidade. Deus não é uma pessoa nos observando do céu. Deus é a própria essência do ser, a totalidade do cosmos, a ordem lógica subjacente a todo o pensamento e a toda a matéria. Esse Deus não quer sacrifícios, rituais ou templos suntuosos. A única forma de adoração que faz sentido é a compreensão. As implicações dessa visão são revolucionárias. Se Deus não exige obediência cega, não se enfurece nem se arrepende, então qual a necessidade de uma casta de padres, pastores ou rabinos para intermediar nossa relação com Ele e nos dizer como agir? Se a salvação não depende de agradar a um monarca celestial, para que precisamos de uma instituição que se arvora o direito de nos dizer quem será salvo e quem será condenado? Spinoza, sem precisar dizer explicitamente, estava propondo uma profunda revolução espiritual, na qual o conhecimento substitui o dogma, a razão substitui a superstição, e a liberdade intelectual substitui a culpa e o medo. Agora, tendo desconstruído a perfeição e a racionalidade de Deus, chegamos ao terceiro e talvez mais devastador versículo. Um texto que não apenas desafia a ideia de um Deus justo, mas que expõe uma profunda e perturbadora escuridão na lógica moral apresentada pelas Escrituras. Em Deuteronômio 20, 16, 17, a ordem divina transmitida por Moisés é explícita, fria e inequívoca. Porém, das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma pessoa deixarás com vida. Antes, como o Senhor teu Deus te tem mandado, destruí-los-ás totalmente. Aqui não há metáfora a ser interpretada ou ambiguidade a ser debatida. É um comando direto e claro para a prática do genocídio, para a aniquilação completa de populações inteiras, sem exceção de mulheres, crianças ou idosos. Este versículo leva a análise para além da imperfeição divina e nos lança em um abismo moral. O abismo moral e a máscara da tirania divina. Que tipo de divindade, que tipo de ser supremo manda exterminar povos inteiros, incluindo mulheres, crianças e inocentes? Onde reside a infinita misericórdia, a compaixão universal e o amor divino, tantas vezes pregados nos mesmos púlpitos que defendem a santidade desses textos? O versículo de Deuteronômio
com sua ordem inequívoca de genocídio, rasga o véu da teologia reconfortante e revela algo muito mais cru e perturbador. O Deus bíblico não apenas tolera, mas pode ativamente justificar e ordenar o extermínio em massa. Para Baruch Spinoza, esta era a prova final, a evidência irrefutável de que o Deus da Bíblia era uma criação visceralmente humana, forjada nas bigornas do tribalismo, do medo e do ódio que consumiam os autores desses textos antigos. Se um Deus perfeito, como a razão exige e existe, ele não pode, por definição, agir com violência arbitrária ou parcialidade. A própria ideia de povos escolhidos, e por consequência de inimigos a serem aniquilados, é uma contradição lógica para um ser que é a totalidade da existência. Essa é a lógica de reis e conquistadores da Idade do Bronze, de déspotas que dividem o mundo entre nós e eles, não de uma inteligência suprema e imparcial que rege o universo através de leis eternas e imutáveis. Spinoza compreendeu que mandatos divinos como este eram o coração pulsante do problema religioso. As Escrituras, longe de serem guias éticos universais, transformavam-se nas mais potentes ferramentas para legitimar o poder político e a conquista militar. Afinal, que líder tribal ou rei expansionista não se sentiria invencível e moralmente justificado se pudesse declarar que sua guerra de aniquilação é apoiada, ou melhor, ordenada, pelo próprio Criador do universo? A vontade de Deus se torna o álibi perfeito para as piores atrocidades humanas. A crítica de Spinoza aqui transcende a mera análise textual. É uma denúncia contundente ao sistema de poder que se ergue sobre esses fundamentos moralmente corruptos. Como é possível falar de moralidade, justiça e paz quando o livro sagrado que serve de alicerce para uma civilização contém ordens explícitas de extermínio? A resposta para Spinoza era dolorosamente clara. Isso só é possível porque se inventou um Deus à imagem dos tiranos. Esse Deus não é real. É uma máscara, uma projeção, uma figura de autoridade útil para controlar as massas, impor uma agenda política e dominar os inimigos sem o fardo da culpa. Diante desse abismo, a proposta de Spinoza é a de uma substituição radical. Trocar a fé cega pelo conhecimento, a obediência temerosa pela compreensão racional. Se o Deus da Bíblia exige guerra, ódio e extermínio, então um buscador honesto da verdade tem a obrigação moral e intelectual de procurar a Deus em outro lugar. E Spinoza o fez, não em textos antigos repletos de paixões humanas, mas na majestosa e impessoal ordem da natureza, na estrutura lógica do universo, na inteligência que flui em tudo o que existe. Ele nos convida a contemplar um Deus que não exige sacrifícios de sangue, mas sim o sacrifício da ignorância em prol do entendimento. Um Deus que não envia castigos arbitrários, mas que nos convida a conhecer as leis necessárias que regem o mundo e a viver em harmonia com elas. Essa visão, é claro, é profundamente subversiva e inaceitável para as instituições religiosas. Se aceitarmos a premissa de Spinoza de que podemos conhecer a Deus diretamente, através da razão e da observação, sem a necessidade de uma igreja, um templo, uma mesquita ou um livro sagrado, o que resta do poder e da autoridade dessas instituições? Absolutamente nada. Elas se tornam obsoletas. E é exatamente isso que torna o pensamento de Spinoza tão revolucionário, tão perigoso para os detentores do poder dogmático e, ao mesmo tempo, tão belo em sua promessa de libertação intelectual. A leitura política da religião feita por Spinoza foi, sem dúvida, uma de suas contribuições mais poderosas e duradouras. Ele foi um dos primeiros a apontar, de forma sistemática e corajosa, como a religião organizada foi projetada para controlar, submeter e perpetuar estruturas de poder. O perigo, argumentava ele, não reside tanto nos mitos em si, mas na sua capacidade de fazer com que milhões de pessoas aceitem passivamente seu lugar no mundo, sua condição de servidão ou sua pobreza, sem questionar. Quando uma doutrina afirma que a autoridade, seja do rei, do sacerdote ou do Estado, emana diretamente do céu,
Qualquer ato de rebelião ou de questionamento se torna não apenas um crime político, mas um pecado contra Deus. A desobediência civil se transforma em culpa espiritual, e o pensamento livre na mais terrível das heresias. Por essa razão, Spinoza atacou ferozmente a ideia de que Deus precisa de templos suntuosos, sacrifícios elaborados ou profetas como intermediários. Tudo isso, dizia ele, está ligado não à natureza do divino, mas ao desejo humano de poder e controle. O Deus que precisa de adoração constante, que exige temor reverencial e que pune cruelmente aqueles que duvidam, não é um Deus verdadeiro, infinito e autossuficiente. É uma figura inventada pelos poderosos para manter a ordem social que os beneficia. É crucial entender que a crítica de Spinoza não é meramente destrutiva. Pelo contrário, ela é uma aposta apaixonada em uma espiritualidade mais autêntica, robusta e livre. Se a religião serve para reprimir o pensamento, para gerar medo e para justificar a violência, então ela deve ser superada pela filosofia e pela ciência. Mas, se o divino é real, e para Spinoza ele era a única realidade, então sua existência não pode depender de livros antigos, de rituais vazios ou de hierarquias humanas falíveis. O divino deve ser encontrado na natureza, na razão e na experiência direta do mundo. Nesse quadro filosófico, não há lugar para conceitos como pecado, juízo final ou condenação eterna, que são ferramentas de controle baseadas no medo. Existem, em vez disso, leis naturais que atuam com uma coerência perfeita e necessária. O ser humano, como parte dessa natureza, tem a capacidade de compreender essas leis e de viver em harmonia com elas. A ética, portanto, não nasce do medo do castigo divino, mas do conhecimento profundo de si mesmo e do universo, que leva à conclusão racional de que a cooperação e a benevolência são o caminho mais inteligente para a felicidade e a preservação. O que Spinoza destrói em última análise não é a espiritualidade, mas o seu sequestro pelo poder. A Bíblia em suas mãos deixa de ser uma palavra divina intocável e se torna um texto histórico, um produto de seu tempo, com todas as contradições, belezas e interesses de seus autores. Se há versículos que afirmam que Deus é ciumento, vingativo ou genocida, isso não revela nada sobre a natureza da realidade última, mas revela tudo sobre a psicologia, a política e a moralidade limitada de quem os escreveu. A revolução da mente, liberdade, conhecimento e o Deus interior. A análise de Baruch Spinoza foi tão cortante, tão fundamentalmente incompatível com as estruturas de poder de sua época, que a resposta não veio na forma de debate filosófico, mas de exclusão social. Ele foi expulso de sua própria comunidade judaica com uma das mais severas maldições, Sherem, já registradas. Foi amaldiçoado de dia e de noite, ao deitar e ao levantar, e ninguém foi autorizado a falar com ele, a ler seus escritos ou a se aproximar dele. Contudo, essa reação violenta apenas serviu como a confirmação empírica de sua tese central. A religião institucional, quando se sente ameaçada em seus alicerces, não responde com a luz da razão, mas com a força bruta da autoridade. Ela não age para proteger uma verdade sagrada e transcendente, mas para defender uma estrutura de poder terrena e muito humana. A fúria da sinagoga não provou que Spinoza estava errado, provou que ele estava perigosamente certo. Ao nos libertar do peso esmagador do dogma, da culpa e do medo de um Deus colérico, Spinoza não nos deixa em um vazio existencial. Pelo contrário, ele abre as portas para uma forma muito mais pura, robusta e intelectualmente honesta de espiritualidade. É uma espiritualidade que nasce não da submissão, mas do espanto, do assombro diante da majestade silenciosa da natureza e da ordem matemática e profunda que permeia o universo. Sob essa nova luz, a fé deixa de ser um exercício de obediência cega a proposições incompreensíveis e se transforma em uma forma de conhecimento, uma confiança na inteligibilidade da realidade. A fé passa a ser a convicção de que, através da razão, podemos compreender o cosmos.
Ela deixa de ser um refúgio do medo da morte e do castigo, para se tornar a mais sublime expressão de liberdade intelectual. O Deus de Spinoza, que é a própria natureza em sua totalidade, não precisa ser temido, porque ele não julga. O julgamento é um ato humano baseado em leis e expectativas arbitrárias. A natureza não julga, ela simplesmente opera segundo suas próprias leis imutáveis. A gravidade não julga quem cai, ela simplesmente atua. Da mesma forma, esse Deus não precisa ser louvado ou adorado, porque ele não tem ego. O ego nasce da separação, da carência e da necessidade de validação, conceitos absurdos quando aplicados à totalidade infinita do ser. E, crucialmente, ele não castiga nem recompensa no sentido tradicional. As consequências de nossos atos não são prêmios ou punições distribuídas por um juiz celestial, mas os resultados naturais e necessários das causas que nós mesmos colocamos em movimento. Ele é simplesmente a totalidade do que existe, a substância única e eterna da qual tudo o mais é uma manifestação. Portanto, o amor a Deus, amor dei intellectualis, para Spinoza, é o ápice da vida humana, mas não é um sentimento passional. É a alegria serena e profunda que emerge do conhecimento, o amor à verdade, a clareza e a compreensão da ordem necessária do universo e do nosso lugar dentro dela. Talvez o aspecto mais revolucionário e duradouro de seu pensamento seja a afirmação de que o ser humano pode alcançar a salvação, entendida como liberdade e paz de espírito, através do conhecimento. Não nascemos em pecado, mas em um estado de ignorância, como escravos de nossas paixões e das circunstâncias externas. Contudo, nascemos com a capacidade de raciocinar, e essa capacidade é a nossa centelha divina, a maior forma de aproximação com a própria estrutura racional de Deus, natureza. Compreender as causas que nos afetam, tanto interna quanto externamente, é o caminho para nos libertarmos de sermos meros fantoches de forças que não entendemos. Quando você internaliza essa perspectiva, a necessidade de uma religião organizada para chegar a Deus se dissolve completamente, porque Deus já está em toda parte, não como um espírito oculto, mas como a própria estrutura da realidade. O divino não está em um céu distante, mas na lógica da matemática, nas leis da física, na complexidade da biologia e na capacidade da sua própria mente de compreender tudo isso. Não está primariamente nas escrituras que outros interpretam para você, mas na sua capacidade de ler e compreender diretamente o grande livro da realidade. É por isso que esta mensagem continua a ser radical e profundamente subversiva séculos depois. Em um mundo que ainda exige conformidade, obediência e lealdade a ideologias, nações e corporações, não há nada mais perigoso do que um indivíduo que pensa por si mesmo. Para as instituições de poder que dependem da aceitação passiva da autoridade, não há nada mais ameaçador do que alguém que entende que não precisa da permissão de ninguém para ser livre. A liberdade, para Spinoza, não é um dom concedido por uma autoridade externa, mas um estado que se conquista através do trabalho interno da razão. Ele nos convida a nos tornarmos, cada um de nós, esse indivíduo autônomo e soberano. Se algo neste texto te fez pensar, se alguma ideia aqui apresentada te incomodou para o bem, te desafiou ou te fez enxergar as coisas de um ângulo diferente, então ele cumpriu seu propósito. A busca inspirada por Spinoza não é por uma nova fé para substituir a antiga, pois isso seria apenas trocar uma gaiola por outra. A busca é por uma nova liberdade, a liberdade de pensar, de questionar e de encontrar o sagrado não nas palavras dos outros, mas na sua própria e corajosa compreensão do mundo.